Gente, pela capa disso daqui vai ser assustador. Olha aquilo. Tem um esqueleto humano ali. É um errinho técnico, não sabe como que é, de vez em quando acontece. Oi, pessoal. Meu nome é Mark e tenho 15 anos. Vocês já se encontraram com alguém que fica incomodando com frases do tipo: eu sou vegano, você deveria experimentar também. Eu só como coisas de origem vegetal. Você deveria ser vegano também. É chato demais. Mas isso não chega a ser um problema se comparado à dieta que meu Eu sou vegetariano e vegano e carnívoro. Sou tudo. pai fazia e ao que ela causou. Era uma noite bonita e eu estava dormindo tranquilamente, Que sonhando bonita. Tipo. sonhando com comida. Não ria. Indo tranquilamente. A lua. Sonhando com comida. Não ria, mas eu sentia como se estivesse em outro mundo, cercado de comida. As batatas fritas brotavam do chão e, em vez de flores, havia hambúrgueres. Havia um rio por perto e ele era gaseificado, igual refrigerante. Dá pra perceber que isso é tudo no cobertor dele? Olha isso! Deixou com fome ainda. Mas de repente, minha paz foi interrompida por um barulho e eu acordei. Ouvi alguma coisa chacoalhando no meu quarto e pensei que vinha do duto de ventilação. Fiquei um pouco assustado, mas saí da cama mesmo assim e resolvi descobrir o que estava acontecendo. Que é isso? Eu fui até a grade e, quando me abaixei para olhar para dentro, um grande gafanhoto voou em direção à minha cara e começou a voar ao redor do meu quarto, batendo em todas as paredes. Eu juro que pensei que teria um ataque cardíaco de tanto susto. Eu torci para que tudo não passasse de um pesadelo e que em breve eu acordaria e voltaria para o meu mundo de flores de hambúrguer. Mas não, aquela era a minha realidade. E insetos diferentes já fizeram parte da minha vida durante meses. Tudo começou quando meu pai passou a ter problemas de saúde. E olha, isso já era esperado. Ele viveu um bom tempo comendo porcarias e ganhou muito peso ao longo dos últimos anos. O papai comia tudo em quantidades enormes e detonava um pote grande de asinhas de frango em 2 minutos. Então, quando os problemas começaram, os médicos o aconselharam a entrar em uma dieta. E, naturalmente, meu pai não quis fazer isso. Então, foi a médicos diferentes, até que um deles mostrou todas as possíveis consequências, como câncer, diabetes e outras coisas do tipo. Aí, finalmente, a ficha dele caiu. Daquele momento em diante, nossa família toda passou a se alimentar de forma mais saudável. Minha mãe e eu fizemos isso para apoiar o meu pai. Principalmente porque isso não fazia mal algum, só fazia bem. Nós preparávamos uma menor quantidade de comida e começamos a comer mais verduras e legumes. Meu pai até começou a se exercitar para voltar à forma física que tinha alguns anos atrás. Mas não importa o que ele fizesse, nada acabava com a ansiedade e o medo que ele tinha de ter alguma doença no futuro. Então, ele passou a ficar muito tempo navegando na internet, procurando uma forma de prevenir aquelas doenças. Aí, certa noite, ele chegou em casa com algo bem inusitado. Ele colocou uma tigela plástica em cima da mesa e tinha alguma coisa viva dentro dela. Parecia um grilo. E aí, ele começou a explicar o que pretendia fazer. Ele tinha lido na internet sobre uma tal de dieta quitina, ou algo assim. Essa dieta ajudava a conter o crescimento de células cancerígenas, a abaixar o colesterol e tinha mais 1 bilhão de vantagens. Mas a verdade é que, para fazê-la, você precisa comer insetos. Eu não acreditava que meu pai tivesse mesmo coragem de fazer aquilo. Parecia pegadinha. Eu realmente queria levantar, encontrar a câmera escondida na cozinha e depois dar boas risadas daquela situação toda. Mas era verdade. Aí, meu pai tentou nos convencer a pelo menos experimentar. Ele disse que nos países asiáticos aquilo era considerado um prato comum. Tá bem, eu e minha mãe topamos experimentar aquela comida exótica e depois pensar sobre aquilo. Então meu pai começou a cozinhar. Meia hora depois, ele colocou um prato com... vídeo aqui, ó. Se vocês querem ver se é a minha reação, o nome do vídeo tá ali, ó. Eu só vou trocar aqui de lado, botar aqui de volta. Aqui, ó, o nome do vídeo aqui, ó. Tá? Só pra ajudar, tá? Uns grilos na minha frente. Os temperos estavam com um cheiro ótimo e abriram meu apetite. Mas a aparência do prato era horripilante. Aí, eu peguei o grilo com a mão e me preparei para experimentá-lo. Naquele instante, senti como se estivesse na beira de um precipício, de onde tinha que pular para cair em um mar profundo. Eu só olhei para baixo e senti medo. Mas eu sabia que quanto mais eu pensasse, com mais medo ficaria. Então joguei o grilo na boca e comecei a mastigar. Um segundo depois, fiz uma careta.
Não era o gosto, era a textura. Tive a sensação de estar comendo casca de ovo, ou algo do tipo. Meu pai não tirava os olhos de mim, esperando o meu veredito. Infelizmente, não dava para agradá-lo. Eu tinha detestado aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu não queria magoá-lo, pois ele só estava tentando cuidar da sua saúde. Então, eu disse que era interessante. Isso mesmo, interessante. Acho que interessante se encaixa perfeitamente entre o repugnante e o maravilhoso. Mas minha mãe começou a elogiar meu pai. Ai, tá zoando. Dizer que tinha gostado muito daquilo e que estava disposta a apoiá-lo no seu novo projeto de vida. Então, aconteceram grandes mudanças na alimentação da nossa família. Agora, não havia nada na nossa geladeira que eu gostaria de comer. Só tinha grilos e outros insetos. Problemas técnicos, vamos continuar. Verdade para eu comer. Mas parecia que meu pai ficou ressentido comigo por eu não o apoiar. E não parava de tentar me convencer de que comer insetos era muito bom. Então, eu passei a comer fora de casa. Infelizmente, eu não tinha dinheiro para ir a um restaurante normal. Então, eu comia mais no McDonald's. Depois de algumas semanas comendo esses lanches, notei algumas mudanças no meu corpo. Pois é, eu comecei a engordar. Depois de 14 dias, minha barriga cresceu e comecei a ter papada. Claro, meus pais perceberam e brigamos feio pela primeira vez. Meus pais ficaram furiosos com o jeito que eu estava me alimentando e por estar prejudicando minha saúde. Então, depois de um sermão educacional, eles pararam de me dar mesada. Eu tentei convencer minha mãe de que aquilo estava errado e que ela tinha de me dar alguma outra opção. Mas ela olhou para meu pai, que estava finalmente em forma, e ficou feliz. Então, eu não tive apoio nenhum. Eu sabia que isso não duraria muito e pouco depois minha paciência acabou. Uma noite, enquanto meu pai estava preparando o jantar, ele deixou uma caixa de insetos cair. E parece que não conseguiu pegar todos eles. E foi por isso que tive aquele pesadelo com um gafanhoto gigante me aterrorizando. Naquela noite, eu corri para o quarto dos meus pais e os acordei aos berros. Nós começamos a brigar de novo. E eu disse que não aguentava mais viver assim. Mas meu pai não estava nem aí. Ele não iria voltar atrás, pois pensava que nós teríamos problemas de saúde se voltássemos a comer como antes. Aí, eu dei um ultimato a eles. Ou eles me davam liberdade para comer o que eu gostava, ou eu começaria uma greve de fome. Como esperado, meu pai nem se importou com essa ameaça. Ele pensou que eu estivesse blefando. Mas na manhã seguinte, eu não tomei café da manhã. Quando voltei da escola, não almocei. E à noite, nem desci para o jantar. Tenho que admitir que na hora do almoço, eu já estava morrendo de fome. E percebi que não aguentaria fazer aquilo por muito tempo. Então bolei um plano. E eu pedi ajuda aos meus amigos. Eles levariam sanduíches para mim na escola. E eu montaria um estoque de comida no meu quarto. Aí, era só fingir que eu estava ficando desnutrido e depois subir para o quarto e comer um sanduíche de atum debaixo do edredom. Passado alguns dias, eu senti que poderia ganhar aquela parada. Naturalmente, nenhuma mãe suportaria ver o filho passar fome. Então, ela começou a me ajudar também. Ela parecia cansada de comer insetos e queria mudar alguma coisa, mas estava com medo de chatear meu pai. Mas eu era o herói e podia mudar tudo. Sim, nem todos os heróis usam capas. Alguns passam fome. Mas meu plano não deu muito certo, pois eu deveria estar perdendo peso com minha greve de fome. Só que meus jantares secretos à noite impediam que isso acontecesse. Aí, uma semana depois, meu pai desconfiou de que eu estivesse enganando ele. Entrou no meu quarto e começou a vasculhar as minhas coisas. E, infelizmente, ele encontrou meu estoque de comida. Tivemos uma briga feia e meu pai gritou com a minha mãe feito louco. Nós nem tivemos a chance de dizer nada. Estava na cara que meu pai estava totalmente obcecado por aquela dieta e que não estava afim de ceder. Mas mesmo assim, eu me recusei a comer insetos. E a partir daquele instante, eu comecei uma greve de fome de verdade. O fato é que eu não tinha mais chance alguma de comer. Meu pai inspecionava meu quarto e minha mochila 2 vezes ao dia. Então, eu só comia na escola, quando meus amigos levavam alguma coisa para mim. Esse regime surtiu efeito dentro de uma semana. Minha pele estava pálida, eu tinha olheiras e meu estômago estava sempre doendo. E ficava roncando o tempo todo, como se houvesse um trovão dentro da minha barriga. Eu até perdi peso. Mas posso afirmar que essa é a pior forma de perder peso. Então não faça isso. Estava prestes a desistir e a comer os malditos insetos, mas uma coisa ruim aconteceu. Eu estava sentado na sala de aula, esperando ansiosamente que o sinal tocasse, para que eu finalmente pudesse ir à cantina comer alguma coisa. Eu estava me sentindo péssimo e muito fraco. Então, quando levantei da cadeira, minha visão escureceu. Eu não me lembro de mais nada. Eu desmaiei na sala de aula.
e acordei com a enfermeira da escola apontando uma Meu lanterna para dentro dos meus olhos. Lanterna. Eu fui levado à enfermaria e ela começou a me encher de perguntas. Eu já não aguentava mais e tive que contar para ela que estava passando fome. Isso causou sérias consequências. Minha professora acionou o conselho tutelar, que iniciou uma investigação. Eles poderiam tirar a minha guarda dos meus pais e procurar outros tutores para mim. Eu fiquei com medo disso. Levantei da cadeira, minha visão escureceu. Eu não me lembro de mais nada. Eu desmaiei na sala de aula e acordei com a enfermeira da escola apontando uma lanterna para dentro dos meus olhos. Eu fui levado à enfermaria e ela começou a me encher de perguntas. Eu já não aguentava mais e tive que contar para ela que estava passando fome. Isso causou sérias consequências. Minha professora acionou o conselho tutelar. Meu Deus, só 2 dentes. 2. Olha esse nariz. Olha esse celular antigo. Que iniciou uma investigação. Eles poderiam tirar a minha guarda dos meus pais e procurar outros tutores para mim. Eu fiquei com medo disso e implorei para que eles me deixassem ficar com meus pais. Agora, uma vez por semana, o inspetor vem à nossa casa para checar se eu estou me alimentando bem e se tem alguma comida na geladeira. Meu pai pediu desculpas para mim, disse que sentia muito e que queria só o meu bem. Eu também sinto muito por ter sido necessário que algo ruim acontecesse para ele finalmente se dar conta de que estava errado. E espero que isso nunca mais aconteça e que tudo fique bem na nossa família. Agora, tenho que ir ali comer um bife suculento. Então, é hora de me despedir. Obrigado por assistir minha história até o fim. Pronto. Meu nome é Norma. Quero contar como fui mantida refém por um cara louco e simplesmente não conseguia fugir. E quando consegui escapar, ficou ainda pior. Ó o dragão. Mas tá tudo bem agora. Meu melhor amigo, o Brandon, estava tentando me convencer a ir à festa de aniversário dele havia muito tempo. Mas eu não queria ir. Haveria as provas finais pela frente e eu tinha que me preparar para elas. Mas ele continuou falando sobre como seria legal e que metade da escola estaria lá. Disse que nosso colega de aula rico teria toda a casa disponível só para ele e que era basicamente proibido eu deixar passar essa oportunidade. Não. Logo cedi e concordei em ir. Fiz mais para o Brandon sair do meu pé, mas logo me arrependi. O fato é que havia um cara chamado Derek na festa. Eu estava tão irritada com ele que me perseguiu o ano inteiro. Ele realmente gostava de mim e continuava insistindo e tentando me convidar para sair. Mas o rejeitei 1000 vezes. Me recusei a concordar em tomar um café com ele, ou ir ao cinema, ou a qualquer outro lugar. E uma vez, o Derek até colocou velas na frente da minha casa, escrevendo "Eu gosto de você". Tenho que admitir, foi fofo, mas eu ainda não queria nada, porque ele era esquisito. Se vestia de maneira estranha, gostava de falar sobre coisas nada a ver, e uma vez até me seguiu até a minha casa, como um monstro. E agora, ele estava na mesma festa que eu, e literalmente não me deixava em paz. Em um certo ponto, estávamos sentados no sofá, conversando sobre coisas da escola. E então, o Brandon disse que tinha uma surpresa e pediu que meus amigos fossem com ele. Então, fiquei sozinha com o maluco do Derek. Claro que ele começou a falar novamente sobre como gostava de mim e que queria namorar comigo. Mas daquela vez, eu não seria gentil. Eu estava na festa e queria relaxar e me divertir e não estragar meu humor conversando com ele. Então gritei, disse que não namoraria com ele de maneira nenhuma neste mundo e pedi que me deixasse em paz. Eu esperava que talvez assim o Derek finalmente se desse conta e que talvez tinha que ser assim, recorrendo à maneira mais difícil para que entendesse. Aparentemente, minhas palavras realmente o machucaram e ele saiu imediatamente. Eu não estava com vontade de pensar nos sentimentos dele naquele momento, então fui para o lado de fora, onde todos estavam festejando e havia música alta. Eu estava dançando e apenas me divertindo, mas de repente a música parou porque todos ouviram um grito que vinha de algum lugar do alto. Então olhei para cima e vi o Derek, que estava de pé na beira do telhado, tentando atrair a atenção de todos. A festa parou e todo mundo estava olhando para ele, que finalmente falou e me deu um ultimato. Ou eu concordava em sair com ele, ou ele pularia do telhado. Naquele momento, todos na festa se viraram para mim e aguardaram minha decisão. Aquele menino ali é de outra história, E eu concordei. Claro, concordei. Aqui, ó. Esse aqui, ó.
esse menino aqui ó, vai ser da próxima história. Deixa eu ver que eu acho ele aqui. Eu acho que é esse o que tem partes extras no corpo, né? Eu tenho certeza que ele é o de outra história. E essa daqui, ó. Essa daqui é também. Meu Deus. Ligaram pra mim e aguardaram minha decisão. E eu concordei. Claro, Ainda bem. concordei. Eu sabia que o Derek era louco, que poderia realmente pular do telhado. Então eu simplesmente não tinha escolha. Eu não podia deixar uma pessoa se machucar assim, podia? Quando eu disse que sim, ele ficou todo animado e começou a descer do telhado. Mas deveria ter sido mais cuidadoso. Assim que deu alguns passos, escorregou e rolou com um grito alto. Em Finalmente. um segundo, a multidão correu em direção a ele. Ai, meu Deus. Aparentemente, Não era pra a tanto, festa desculpa. acabou. Alguém chamou uma ambulância rapidamente, mas não foi necessário. O Derek estava bem, só tinha alguns machucados. Fiquei com ele Deus. e tentei ajudar. Hoje, não sei por que fiz isso, mas naquela hora eu me sentia culpada por ter gritado com ele, que no fim subiu no telhado por minha causa. O Derek estava bem feliz porque finalmente eu estava lá, ao seu lado. Me disse que realmente estava pronto para pular se eu não concordasse em sair com ele. Então, seus pais vieram buscá-lo e fui apresentada como sua namorada. Confirmei, porque não tinha saída. Eu não queria aquele psicopata tentando pular de novo. Meu Então Deus. foi assim que começamos a namorar. Embora seja difícil chamar aquilo de namoro. Sabe, pensei em deixá-lo assim que ele melhorasse. E de fato, nosso relacionamento durou um mês. Todo dia eu desejava nunca ter dito sim. Ele acabou se mostrando uma pessoa nojenta. Se algo estivesse errado, começava a gritar comigo e ameaçava fazer algo consigo mesmo novamente. Também ficava com ciúmes se eu não respondesse as mensagens dele imediatamente. Pensava que eu estava com outra pessoa. E o pior de tudo era que eu não podia discutir com ele. Porque o Derek sempre me dava um ultimato estúpido na primeira oportunidade. Era terrível. Meu Deus. Virei Você viu refém aquele dele. vindo? E logo descobri o motivo desse comportamento. Eram os pais dele, tão loucos quanto o filho. Sempre What cediam the- aos seus caprichos e nunca o repreendiam por nada. Um dia tivemos uma grande briga porque ele não queria que eu saísse com meus amigos. Então fiquei com raiva, gritei Briga. e saí. Uma hora depois, os pais loucos dele vieram à minha casa e me disseram que eu precisava me desculpar com o Derek, que ele estava histérico. Tô nem Aquela aí. foi a última gota da minha paciência. Eu precisava sair daquela bola de neve de aberrações e descobrir uma maneira de garantir que ninguém morreria por minha causa. Eu disse aos pais dele que estava grávida. Sim, pensei que, por serem tão protetores, não queriam que seu amado filho fosse pai aos 17 anos. E funcionou. Eles queriam fazer um acordo comigo, mas eu disse que só queria sair daquilo e nunca mais vê-lo. Os dois tiveram que dar algum motivo e explicar que ele não deveria mais namorar comigo. Assim, Olha a avó toda a aqui, ó. responsabilidade recairia sobre os pais. Então, eu estava livre e finalmente poderia aproveitar minhas férias de verão. Mas a liberdade durou apenas um mês. Uma noite, eu estava indo para a cama e de repente ouvi alguém gritar. Então a vidraça do meu quarto quebrou. E então deu para ouvir claramente alguém gritando insultos. Era o Derek. Ele estava lá fora, jogando pedras em nossa casa. Você deveria ter ouvido como ele estava me Demência. xingando. Parece que seus pais lhe disseram que eu estava grávida e ele veio discutir. Quer dizer, como nós não fizemos nada, ele pensou que eu o havia traído. O Derek não estava apenas com raiva, teve um colapso nervoso na frente da minha casa. Meus pais ligaram para a polícia e rapidamente o Derek foi levado para a delegacia. Como? Seus pais nos pediram para fazermos as pazes numa boa. Terminasse rapidamente. O Derek agora teria que ir a um psicólogo por um longo tempo, mas estava definitivamente tudo acabado entre nós. O verão finalmente acabou e estava na hora de voltar para a escola. E no primeiro dia, notei que muitas pessoas estavam olhando para mim de maneira estranha, até com medo. Vi algumas garotas sussurrando nas minhas costas. Algo estava acontecendo e eu não entendi o motivo. Então, o Brandon me explicou tudo. Acontece que o Derek havia dito a todos que eu estava grávida e que havia abortado. E muitas pessoas acreditaram. Como namoramos metade do verão, isso poderia ter acontecido.
Mas eu não iria tolerar aquela mentira e fui brigar com aquele psicopata. Eu queria que o Derek dissesse a verdade, mas ele me ameaçou novamente. Disse que pioraria as coisas se eu não lhe pedisse desculpas na frente de todos. Ah, seu idiota! Não havia como isso acontecer. Eu tinha que ganhar essa dele. Gravei uma mensagem de vídeo dizendo a todos o que realmente aconteceu. Contei sobre como começamos a namorar e publiquei as telas das conversas e mensagens de voz de nossos bate-papos. E também contei sobre a gravidez falsa para me livrar dele. Claro que tive vergonha de revelar tudo. Era uma pena que o Derek tenha subido na beira do telhado da casa naquela noite. Eu sei que não é legal, mas eu realmente queria que ele pulasse de um edifício. Pronto. Agora eu só tinha que esperar pelas reações das pessoas. Recebi várias mensagens no fim de semana. Umas me apoiando, outras se desculpando por pensarem mal de mim. Em geral, tudo ficou bem e minha reputação foi restaurada. Mas quando as coisas melhoravam, o Derek sempre aparecia e estragava tudo. Então, daquela vez, eu estava sentada em uma cafeteria com meus amigos. Estávamos conversando e rindo, mas de repente ouvimos um grito. E quando olhamos em volta para ver quem era, vimos que era o Derek. Desta vez, ele estava completamente fora de si. Estava caminhando em minha direção e gritando palavrões. Percebi que algo ruim iria acontecer. Então me levantei da mesa e comecei a fugir. Mas ele continuou gritando e me perseguindo. As pessoas tentaram detê-lo, mas o Derek empurrou todos e me alcançou. Logo corri para um canto e não tinha para onde ir. Fechei os olhos com medo. Juro que pensei que ele iria me matar. Mas de repente, alguém o parou. E quando abri os olhos, vi que era o Brandon, que estava segurando o Derek e conseguiu imobilizá-lo. Logo, a segurança e a polícia entraram e levaram aquele psicopata. Eu estava realmente assustada e o Brandon estava tentando me acalmar. Ele se desculpou muito comigo. Disse que me convidou insistentemente para a festa porque o Derek o estava incomodando. E nos deixou a sós para que aquela aberração pudesse falar comigo. E agora, o Brandon se sentia culpado porque sabia o quão louco o Derek era. E ainda assim, tentou nos juntar. O Brandon, afinal, ele me salvou. O Derek será expulso da escola por tentar atacar uma colega. O tribunal lhe deu uma ordem de restrição que o proíbe de falar comigo ou mesmo se aproximar de mim ou da minha casa. É o que acontece quando alguém fica impune e acha que pode fazer o que quiser. E também é culpa dos pais do Derek, que lhe deram muita liberdade e incentivaram seu senso de direito, e ele foi longe demais. Era isso. Obrigada por assistir. Agora vamos ver Você Achei! Ele tem uma história. Vamos ver a história dele. Olá. Você já desejou esquecer algum acontecimento da sua vida? Eu consegui, mas fui forçado a fazer isso. Hoje me lembro de tudo, e foi isso que arruinou a nossa família. Meu nome é Bruce, tenho 16 anos. Eu tenho uma mãe, um pai e uma irmã caçula. Me lembro disso. Digo isso porque tenho uma perda de memória recente causada por uma lesão na cabeça. E a última semana da minha vida foi totalmente apagada da minha memória. É como se eu tivesse dormido ou desmaiado. Nem me lembrava como me machuquei. Essas memórias estavam tipo protegidas por uma parede que eu não conseguia quebrar. A primeira coisa que vi depois do acidente foi um quarto de hospital. E meu pai deitado na cama que estava ao lado da minha. A mão dele estava engessada e suspensa em uma posição estranha. Ele me contou o que havia acontecido. Disse que tinha sido um acidente idiota. Nós estávamos descendo as escadas, eu escorreguei e acabei me agarrando à jaqueta dele, mas caí, levando ele junto comigo. Nós rolamos quase 2 metros de escada abaixo. Meu pai quebrou a mão e eu bati a cabeça. E lá estávamos nós, no hospital. O processo de recuperação levou um bom tempo. Eu continuava tentando lembrar de como tudo tinha acontecido, mas não conseguia, e aquilo me chateava. Além disso, meu pai estava sempre me importunando com perguntas para saber se eu me lembrava de alguma coisa. Parecia que ele estava ainda mais preocupado do que eu. Um dia, pensei ter encontrado a chave para me lembrar de tudo. Uma mulher estranha veio nos visitar à tarde. Ela disse oi e sentou-se ao lado do meu pai. Eles conversaram baixinho por cerca de meia hora. E depois ela se despediu e foi embora. Mas o que me intrigou não foi só a visita, e sim a mulher.
eu podia jurar que já a tinha visto antes. Meu E Deus. volto a dizer, eu não conseguia me lembrar de nenhum detalhe sobre ela, mas tinha certeza de que já nos conhecíamos. Ah, Aí perguntei ao meu pai quem ela era. Ele respondeu que era apenas uma colega de trabalho. o It As ali, pessoas da ó. empresa estavam preocupadas com ele e com a saúde dele. Então mandaram aquela mulher para visitá-lo. Aquilo era Suspeito. estranho, pois eu nunca tinha visto nenhum dos colegas do meu pai. Mas ela me pareceu familiar e ficou grudada na minha mente. Ah, nunca saiu. Pouco tempo depois, recebi alta do hospital. E, Finalmente. embora eu tivesse me recuperado, ainda não conseguia me lembrar de um segundo sequer da última semana da minha vida antes do acidente. E aquilo estava me tirando o sono. Minha mente se apegava àquele estranho detalhe. Como eu conhecia aquela mulher? Então, decidi ir ao escritório do meu pai para encontrá-la e conversar com ela. Pensei que se ela me contasse como tínhamos nos conhecido, eu poderia reconstruir a cadeia de eventos que aconteceram naquele dia infeliz. E foi o que fiz. Era a hora do almoço no escritório e o segurança disse que os funcionários sempre saíam para almoçar. Resolvi esperar perto da entrada e olhei Ninguém para as pessoas saía. que passavam, procurando meu pai. Finalmente o vi, mas ele não estava sozinho. Estava com aquela mulher. Ai, meu. Eu quis ir atrás deles, mas, de repente, vi meu pai dar um beijo nela. E ela saiu. E não era um beijinho qualquer na bochecha, tipo, tchau, te vejo mais tarde. Era um daqueles beijos de quem está apaixonado. Então, isso queria dizer que meu Deus. pai estava traindo a minha mãe? Aquele pensamento explodiu, como se fosse um trovão na minha cabeça. E, de repente, aquela muralha de pedra da minha memória caiu. Ai, E recordei claramente do que tinha acontecido para eu parar naquele hospital. meu Deus. Me lembrei de como tudo começou. Meu pai e eu tínhamos ido ao supermercado. Fiquei sentado no carro esperando por ele. De repente, comecei a ouvir um celular vibrando em algum lugar e o encontrei debaixo do banco. Tinha a foto de uma mulher loira na tela e o nome Mulher Emily. loira. Lá estava ela. Foi lá que a vi pela primeira vez. Mas, naquele momento, eu não sabia de quem era aquele celular. Eu o desbloqueei e vi um monte de mensagens não lidas. Eram todas da mesma Emily. Infelizmente vi tudo. Havia inúmeras mensagens com essa Emily, com um monte de emojis apaixonados, declarações de amor e fotos dela com meu pai. O que é isso? E em algumas delas, eles estavam se beijando. Foi assim que descobri que meu pai estava traindo a minha mãe. Meu Deus. Quando ele voltou para o carro, exigiu uma explicação. Meu pai agiu como um adolescente que tinha acabado de ser pego assaltando o supermercado. Ele ficou nervoso e com medo. Depois, me pediu para não contar para ninguém. Mas eu não iria encobrir a traição dele. Aí, ele começou a me implorar. Pediu para fazer isso pelo bem da nossa família. Se minha mãe descobrisse, ela pediria o divórcio. E minha irmãzinha, que tinha acabado de completar 1 ano, teria que crescer sem um pai. Oh. Ele disse que estava arrependido do que tinha feito, que terminaria o relacionamento com aquela mulher naquele mesmo dia. E que meu silêncio manteria a família protegida. Acreditei nele. Realmente pensei que aquela seria a melhor solução para todos nós. E eu não queria ver minha mãe sofrer. Olha! Mas um dia mudei de ideia. Pedi para o meu pai me levar ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ele topou na hora. futebol. Tenho que admitir, desde que eu tinha começado a guardar aquele segredo, ele tinha se tornado muito legal comigo. Combinamos do meu pai me pegar 2 horas depois. Então, quando o jogo acabou, fui para o estacionamento para esperá-lo. Mas ele não veio. Fiquei lá por mais 10 minutos, ou talvez 20. E ele não atendia minhas ligações. Quando finalmente chegou, disse que tinha se atrasado por causa do trânsito e pediu desculpas. Mas era tudo mentira. O carro cheirava a perfume feminino. E havia uma mancha de batom vermelho no colarinho da camisa dele. Estava claro que meu pai não tinha cumprido sua palavra. E que ainda mantinha um caso com a amante. Eu não suportei ficar no mesmo lugar que ele, então saí e disse que contaria tudo para minha mãe. E que ele teria que se responsabilizar por suas ações. Meu Deus, e agora? Meu pai me seguiu rua abaixo. Ele pediu mais uma vez para eu não fazer aquilo. Mas eu estava determinado a puni-lo por sua traição. Na entrada do metrô, ele me pegou pela mão e me parou. Ele sabia que Metrô aquela para era a abaixo da última terra, chance que meu tinha para me Deus, convencer a eu não vou fazer fazer aquilo. isso. E implorou para eu guardar seu segredo. Não. Mas eu estava furioso naquele momento. E eu queria ir embora, então o empurrei. Ele começou a cair escada abaixo e foi se ao agarrou na minha contrário. jaqueta, me fazendo cair junto com ele. Foi assim que tudo aconteceu. E você já sabe o que veio depois. Então, lá estava eu, parado de frente para o escritório,
vendo aquela cena de infidelidade de novo. Desta vez, eu nem quis conversar. Simplesmente fui embora e contei tudo pra minha mãe. Nossa. Nossa família está acabada. E eu nem consigo imaginar como minha mãe está se sentindo agora. Mas ela tinha que saber. Meu pai demonstrou ter os piores defeitos humanos: desonestidade, mentira, traição Vagabundo. e uma estupidez incrível. Ele tinha uma linda família. Meu Deus. Eu lhe dei uma chance de mantê-la. E ele teve até uma segunda... E teve até uma segunda chance quando perdi a memória. Ele poderia ter terminado aquele relacionamento e tentado ser um bom marido. Mas não. Seria bem melhor. Eu aprendi uma grande lição. Há valores que não podem ser infringidos. E nada de bom pode acontecer quando se mente para sua família. Hoje, me arrependo por não ter contado a verdade desde o A gente começo. vai ver mais um, tá? Você acha que eu... Meu nome é Ida. Tenho 20 anos e ainda moro com Eu meus tenho 10, pais. você tem o dobro. Bem, mais ou menos. Acho que sei como isso aconteceu. Eu perdi a chance de sair do ninho, como dizem por aí. E agora simplesmente tenho medo de deixar meus velhos sozinhos. Aqui está a minha história. Para começo de conversa, eu fui um bebê muito esperado. Meus pais já estavam casados há 15 anos quando finalmente ouviram aquela sagrada frase: "Vocês serão papais". E quando nasci, os dois já tinham 40 anos de idade. Então foi uma enorme diferença de geração. Claro, quando eu era pequenininha, geralmente ouvia outras crianças perguntarem se era minha mãe ou minha avó que tinha ido me buscar no prezinho e tal. Isso não me chateava nem envergonhava, mas o jeito que meus pais me tratavam, sim. Eles sempre tinham medo de perder alguma coisa. É por isso que, por exemplo, eles nunca me deixavam passar a noite na casa das minhas amigas, mas ficavam felizes em receber quantos amigos eu quisesse na nossa casa e por quanto tempo quisessem ficar. Minha mãe sempre preparava alguma coisa gostosa pra gente. E o meu pai fazia de Coisa tudo pra boa. nos entreter, desde Ai, colocar a gente nas fogo, costas dele até fogo. contar histórias engraçadas da sua infância. Você pode até achar que não havia problema algum nisso. E realmente não tinha, pelo menos até eu crescer um pouco mais e desejar ter um cantinho só meu. Eu lembro que, quando tinha 12 anos, fui acampar pela primeira vez na vida. Todos os meus amigos da escola estariam lá, e eu sabia que passaríamos uma semana maravilhosa perto Olha do os lago. passarinhos. Mas claro, foi extremamente difícil convencer meus pais de que era seguro. E quando eles finalmente me deixaram ir, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Mas aí, no dia da partida, meu pai disse que queria escoltar o ônibus até nosso destino. Então sim, um menino começou a me zoar por ter um guarda-costas idoso particular. E todo mundo no ônibus riu, até o motorista. E quando cresci um pouquinho mais e era época de ir para as festas dos meus amigos e de namorar, adivinha só o que meus pais faziam? Eles esperavam até tarde, não importa quão tarde fosse, para me buscar. Eu não tinha hora para ir embora. Alguns dos meus amigos até me invejavam por ter pais tão moderninhos. Mas para mim era estranho quando, digamos, a festa acabava do meu pai para dizer que eu já estava pronta para ir para casa. Só. E aí ele vinha me buscar. Não que meus velhos fossem controladores e tal. Acho que eles só se preocupavam comigo e achavam que estavam arrasando ao agir como se fossem mais jovens. Mas a virada dessa história aconteceu no meu aniversário de 18 anos. Veja só, eu sempre quis ter um carro. E meus pais, embora tentassem ser descolados, nunca compraram um pra mim. Eles não entendiam por que eu precisava de um carro, já que tinha um pai que poderia me levar pra onde eu quisesse. Enfim, terminei o ensino médio e tentei conseguir bolsa de estudo para 2 universidades diferentes. Uma ficava a 1 hora de distância da nossa casa e a outra do outro lado do país. Agora, tente adivinhar qual delas eu preferia, considerando que eu já estava louca para me separar dos meus pais. Eu até poderia dizer que meus pais ficaram tristes quando souberam da minha escolha, mas não é verdade. Meu Deus! Eles ficaram arrasados. Minha mãe fez um drama danado, chorou e reclamou que era longe demais, que eu viveria em um alojamento sujo e vergonhoso. E meu pai começou a se preocupar com o fato de que não teria mais o que fazer, já que não seria mais meu chofer, e ele adorava fazer isso. Pra falar a verdade, estava difícil pra mim também, principalmente ao ver meus velhos tão aborrecidos. E por um instante, eu até pensei em estudar em algum lugar ali perto mesmo, mas não fiz isso. Então, todos da nossa família tinham começado a se preparar para viver de um jeito totalmente diferente. Alguns dias antes do meu aniversário, eu vi que meus pais davam uma risadinha disfarçada toda vez que me viam.
Claro, eu pensei que eles estivessem tramando alguma coisa interessante e surpreendente para minha festa de aniversário. Quem sabe era um carro novo? Aquilo me deixou toda empolgada. Então, no grande dia, eu acordei antes das 6 da matina e corri ao encontro dos meus pais para receber os parabéns deles. Martelo Os dois já não! tinham acordado e estavam tomando café na cozinha. Depois de 1 milhão de beijos, abraços e da cena que minha mãe sempre fazia sobre o quão grande eu estava, eles disseram que tinham um presente super legal pra mim, que iria me deixar de queixo caído. E aí, Que é? meu pai me passou uma folha de papel. Basicamente, lá dizia que nossa casa havia sido vendida. No começo, eu não entendi nada, mas meus pais me explicaram, cheios de empolgação e alegria, que haviam vendido nossa casa aqui e comprado uma que ficava a 20 minutos de distância da faculdade onde eu iria estudar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meus pais provavelmente pensaram que eu tinha ficado feliz com a mudança deles, mas na hora eu senti como se ficaria meu sonho feliz. tivesse sido Eu não gosto de ficar despedaçado. longe da Foi minha mãe. totalmente desagradável ficar decepcionada com aquele presente, pois eu esperava Hashtag algo Sofia, totalmente tá? diferente e eles sabiam disso. Comentários. E agora eu também estava com medo, só de pensar em que tipo de reputação me esperava na faculdade, assim que todos descobrissem que meus pais também tinham se mudado junto comigo. Eu comecei a dar risadas como nunca tinha feito antes. Foi uma espécie de ataque de histeria, sabe? Mas meus pais ficaram preocupados e assustados. Eu não conseguia parar e logo depois as lágrimas começaram a descer e eu desatei a chorar. Entre soluços, tentei dizer aos meus pais o que exatamente havia de errado com esse presente. Mas claro, eles não conseguiram entender nada. Acho que eu levei um tempão para me acalmar e meus pais acabaram ganhando algumas rugas a mais. Eu não tive outra escolha a não ser dizer tudo o que eu pensava sobre essa obsessão que eles tinham de estar sempre a poucos agora metros eu de fiquei distância de contra, mim. agora eu fiquei Essa conversa contra. foi super Não difícil. gostei. Eu sentia que cada palavra que eu dizia feria os sentimentos dos meus pais. E quando terminei meu desabafo, meu pai saiu calado da cozinha. E minha mãe começou a preparar um bolo de aniversário. E embora tivesse virado as costas para mim, eu sabia que ela estava chorando. Eu fui para o meu quarto, me sentindo a pior pessoa do mundo. À noite, sentiria quando o jantar também. de aniversário acabou e alguns amigos meus que tinham passado lá em casa já tinham ido embora, meu pai disse que eles tinham mais um presente de aniversário para mim. Isso me deixou com os nervos à flor da pele, pois você sabe, né? O primeiro presente que eles me deram foi um fiasco. Mas desta vez, meu pai me entregou a chave de um carro. Ele disse que refletiu bastante com a minha mãe sobre tudo que eu tinha dito e chegou à conclusão de que eu deveria ficar no alojamento mesmo, mas que era bom ter um veículo próprio para visitar meus velhos pelo menos uma vez por mês. De novo, eu não acreditei no que estava ouvindo. E pela segunda vez em um dia só, eu finalmente tinha realizado meu sonho e tinha um carro. Mas alguns dias depois, quando todas as nossas coisas já estavam embaladas e estávamos prontos para mudar para outra cidade, já que, você sabe, nossa casa tinha sido vendida, eu senti que havia alguma coisa dentro de mim que não me deixava ficar totalmente feliz e tranquila. Eu achei que fosse por eu ter magoado meus pais ao dizer que não precisava mais que eles ficassem tão perto de mim. Claro, minha nova vida na faculdade, bem como morar no alojamento, foi uma espécie de conto de fadas para mim. Eu pensei que tinha finalmente conseguido me livrar do controle dos meus pais, que antes entravam no meu quarto a qualquer hora para saber se eu não precisava de alguma coisa. Agora, não havia ninguém para me envergonhar oferecendo lanchinhos para meus amigos e tal. Mas não foi bem assim. Embora meus velhos não estivessem mais perto de mim fisicamente, eles resolveram aproveitar a era digital. Ou seja, eu recebia mensagens da minha mãe o tempo todo, perguntando se eu já tinha comido e o que tinha comido. Ela até exigiu que eu mandasse fotos da minha comida para ela, das minhas salas de aula e dos meus amigos, claro. E uma vez aconteceu uma situação totalmente constrangedora, pois eu precisava me preparar para outra apresentação. Então, liguei para minha mãe e disse que não daria para visitá-los, pois eu precisava ficar na biblioteca. E já era tarde da noite quando ela, sabe-se lá como, entrou no campus e veio ao meu encontro para me dar uma marmitinha com um pouco do jantar que ela tinha feito. Ainda bem que não havia muitas pessoas por perto para ver essa cena. Por favor, não pense que isso tudo aconteceu por falta de conversa. Eu falei, e como falei? Acontece que, quando eu perguntava se eles já não achavam que eu era bem grandinha pra ficarem me tratando assim, eu via a decepção no rosto deles.
E sei lá por quê, acho que por causa da idade avançada deles, eu não conseguia confrontá-los como deveria. Então foi por isso que logo após o término do meu primeiro semestre, eu tomei a única e melhor decisão possível: proibir meus pais de me visitar na faculdade. E aqui estou agora, uma universitária de 20 anos que sai com seus novos amigos, vai a festas e conhece caras novos, mas que continua voltando para a casa dos pais todas as noites. Bem, quase todas as noites. Eu desisti de morar no alojamento e agora me mudei de vez para a casa dos meus pais, que fica a 20 minutos do campus. E sabe de uma coisa? Nem é tão ruim quanto eu achei que seria. Você já ficou com tanto medo de magoar os seus pais a ponto de abrir mão dos seus próprios interesses? Sim. Compartilhe. Outro. Eita, isso aí parece até... Essa tirou um ali. Assim. Nem vou ver esse próximo. Oi, gente. Meu nome é Michelle. Recentemente, minha vida pessoal foi destruída. E por causa disso, quase fui parar no hospital. Tudo isso aconteceu porque uma pessoa que eu achava ser minha amiga estava me envenenando aos poucos. Meu Deus. Bem, este é o meu namorado. Faz um mês que estamos namorando. E há pouco tempo, ele me convidou para um encontro de casais. Eu e o Matt e o amigo dele com sua namorada. Parecia interessante, então resolvemos nos encontrar no parque. O namoro do Greg e da Dina também era recente, 2 semanas apenas de casais. Eu e o Matt e o amigo dele com sua namorada. Parecia interessante. Sabe que eu sinto alguma coisa? Sabe o que eu sinto? Eu nunca vi esse vídeo. Mas eu sinto que o jogo vai virar. Ela vai ficar com ele. E eles vão casar, entendeu? É o que eu acho. Porque essa história é sobre coisas ruins que acontecem. Então eu acho que é isso. E ela disse envenenar aos pouquinhos. Então eu acho que ela tá envenenando ela de alguma coisa. Tipo esse encontro aí, ó. Vai ser envenenado, alguma coisa. Eu acho que é isso. Então resolvemos nos encontrar no parque. É, o um namoro parque do família. Greg e da Dina também era recente, 2 semanas apenas, e eles eram bem legais. A única coisa estranha era que a Dina era um pouco calada e olhava de um jeito esquisito pra mim e para o meu namorado. Acho que ela estava se sentindo desconfortável por não me conhecer, sei lá. Enfim, nós começamos a nos ver com mais frequência. Mas pouco depois, coisas estranhas começaram a acontecer. E eu fiquei bastante constrangida, pois era sempre eu quem estragava nossos encontros. Mas não era de propósito. Eu me lembro bem da noite em que aquilo aconteceu pela primeira vez. Nós tínhamos um monte de planos. Iríamos ao cinema, depois para alguma cafeteria e em seguida para uma festinha na casa do Greg. Matt e eu ficamos na fila para comprar os ingressos. E o Greg e a Dina foram buscar comida e refri. Estávamos super empolgados e pensando no quão legal seria a nossa noite. Mas infelizmente, eu não pude ir à festa. Enquanto estávamos assistindo ao filme, comecei a passar mal. Minha cabeça doía muito e eu não conseguia ficar de olhos abertos de tanto sono. Eu realmente queria continuar nossa programação, mas não estava conseguindo. Foi chato pra caramba. Logo acabei pedindo ao Greg para me levar para casa. Eu sabia o quanto ele queria continuar nosso passeio, mas ele foi muito compreensivo. E sabia que eu não tinha culpa por ter passado mal. Porém, alguns dias depois, isso aconteceu de novo. Nós 4 estávamos em um parque de diversões e depois do almoço eu senti as mesmas coisas e mais uma vez tive que ir embora. Não sei o que era aquilo. Todos os sintomas sumiram no dia seguinte. E aquilo se repetiu diversas vezes. Acredite, eu tentei lutar contra esse mal-estar, suportando a dor de cabeça e sonolência. Mas mesmo assim, eu ainda estragava tudo com meu mau humor. Eu estava morrendo de vergonha daquela situação. E para piorar, percebi que o Matt já estava cansado daquilo. Imagine ter uma namorada que sempre pede para ir embora quando as coisas estão começando a ficar divertidas. Pois é, em seguida, ele começou a se aborrecer. Ele não dizia nada para mim sobre isso, mas a sua paciência já estava por um fio. O aniversário do Matt chegou e ele resolveu fazer um piquenique para comemorar. Nós colocamos as barracas e as comidas dentro do carro, pegamos o Greg e a Dina e saímos da cidade. Aí, encontramos uma linda clareira perto de uma lagoa. Acampamos lá e nos preparamos para ter o melhor fim de semana de nossas vidas.
Nadamos na lagoa, jogamos vôlei, depois fizemos uma fogueira e começamos a preparar o jantar. Tudo estava perfeito, mas após o jantar, Acho que comecei a veio passar algum- mal de novo. Sabia! Eu não queria estragar o passeio, então fiz de tudo pra fingir que estava bem. Meu Deus, Continuei a olha comer, a falar, me divertir e a dar Só tem risadas. eles. Mas os sintomas só pioravam. Hã? Dessa vez, eu tive uma forte dor de barriga e pedi ao Matt pra me levar pra casa. A festa acabou e eu estraguei o aniversário do meu namorado. Tudo culpa minha. E o pior, Olha, as coisas estavam fora do meu controle. No meio da noite, nós tivemos que arrumar nossas coisas e voltar para a cidade. O trajeto foi tenso, todos estavam calados e um clima estranho estava no ar. Eu sabia que o Matt estava furioso comigo e eu estava arrasada por ter estragado um dia tão especial como aquele. O Matt veio à minha casa no dia seguinte e tivemos uma conversa séria. Ele disse que estava cansado das minhas oscilações de humor e que não estava gostando nada de me ver atrapalhando todos aqueles encontros com seus amigos, pois eu só passava mal quando nós 4 estávamos juntos. Uma coincidência estranha, não é mesmo? Ele achava que eu não gostava do Greg e da Dina e que toda vez eu estragava nossos encontros de propósito. Isso o aborrecia muito, pois o Greg era o seu melhor amigo e se tivesse que escolher entre ele e mim, ele escolheria o Greg. Não teve jeito, nós terminamos e eu fiquei arrasada com isso. Não entendi por que ele pensava que eu fazia aquilo de propósito. Ele tinha coragem de pensar aquilo de mim? Porém, eu não podia fazer nada. Ok. Ele me deu fora. Eu estava sofrendo com isso, pensando no que poderia ter acontecido. Era muito estranho só passar mal quando estávamos juntos. Havia alguma coisa errada ali, mas eu não tinha ideia do que. Só que pouco depois aconteceu uma coisa que me fez desvendar esse mistério. O quê? O Greg me parou quando eu estava descendo pelo corredor da escola. Ele parecia muito triste e preocupado. O quê? Parece que não era só eu que estava tendo problemas pessoais. O Greg disse que a Dina tinha dado fora nele, sem motivo algum. Ele suspeitava de que ela tivesse outro namorado e que por isso havia terminado tudo com ele. Ele estava arrasado e não sabia o que fazer. Aí me perguntou se eu topava conversar com ela para tentar descobrir o que havia acontecido. Eu topei. Sabe, apesar do que meu ex-namorado pensava de mim, eu realmente gostava do Greg e da Dina e considerava eles como meus amigos. Então, não tinha como dizer não a um pedido de ajuda deles. Eu a procurei naquele mesmo dia, depois da aula, quando ela estava perto do armário. Tentei puxar papo primeiro, contando como o Matt tinha terminado comigo, e depois perguntei como ela e o Greg estavam. Mas ela ficou agressiva. Não queria papo comigo. Macaca. Dava a entender que ela estava escondendo alguma coisa. Ela ficou apreensiva quando eu olhei para dentro do seu armário. Pensei que poderia ver alguma foto dela com um novo namorado, ou até mesmo um bilhete dele. O que quer que fosse, deveria estar lá dentro. Tá, veja bem, eu me considero uma pessoa honesta e decente e jamais vasculharia as coisas de outra pessoa. Mas tinha alguma coisa errada. Como amiga, ela poderia ter me contado tudo, mas começou a chorar. Sim, ela estava mesmo escondendo alguma coisa. Quando ela saiu, eu olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava por perto. Eu tinha visto ela abrir aquele armário um monte de vezes, então tinha descoberto o código. Quando abri o armário, comecei a procurar por algo suspeito. Tem uma Mas caveira o que ali. encontrei me deu arrepios. Era um pote de pílulas, um sedativo caveira forte. ali. Acho que o médico tinha prescrito aquilo para a mãe da Dina. Mas parece que ela havia roubado seu remédio. E isso não era tudo. Os efeitos colaterais daquele medicamento estavam escritos no frasco. E adivinha só? Entre eles estava escrito dor de cabeça e náusea. Então era isso. Agora tudo fazia sentido. Era por isso que eu passava mal toda vez que saíamos juntos. A Dina estava colocando aquelas pílulas na minha bebida. Primeiro na Coca, quando estávamos no cinema, e depois no parque. E o mais importante, no piquenique do aniversário do Matt. Eu sou o Ela melhor estava detetive fazendo do aquilo para mundo. jogar meu namorado contra mim. Eu É por sou isso o que o Matt melhor pensou que eu era detetive do rabugenta mundo. e que não gostava dos seus amigos. Ela o convenceu disso. Tinha tramado tudo para nos separar. sabia. Mas por quê? A resposta era óbvia. Ela gostava do Matt. É por isso que olhava de um jeito esquisito pra gente. E é por isso também que ela ficou apreensiva quando eu comecei a falar sobre namoro. Bem, Fecha. eu peguei o frasco do remédio, fechei o armário e saí. Vai com o tempo Eu e o que Greg fica. tínhamos muito o que conversar. A situação estava clara. A Dina estava namorando o Matt agora, e nós dois fizemos papel de palhaços naquela situação. Mas não iríamos deixar barato. Então, pensamos em uma forma de castigar a Dina. Tudo o que precisávamos fazer era pegar os dois juntos.
Isso não foi difícil. Um dia, o Greg e eu entramos na cantina e os encontramos juntos. Perfeito! Sentamos bem na frente deles, como se nada tivesse acontecido. Estava na cara que havíamos pego eles de surpresa. O Greg começou a provocá-los e pouco depois a discussão começou. Os meninos começaram a gritar e a xingar um ao outro. Eles se levantaram e partiram para agressões físicas, mas outras pessoas chegaram e tentaram separá-los. Essa confusão era exatamente o que eu precisava. Enquanto todos estavam olhando para eles, joguei alguns dos comprimidos que eu tinha roubado da Dina na comida deles, para que eles provassem do próprio veneno. Pouco depois, o segurança da escola veio e acabou com aquela algazarra. O Greg e eu saímos para que eles pudessem terminar de comer em paz. Agora, só restava esperar o remédio começar a fazer efeito. E não demorou muito. Depois da aula seguinte, o Matt e a Dina me encontraram no corredor. Eles estavam furiosos. Aliás, era até difícil demonstrar raiva sob um efeito tão forte de sedativos. A Dina disse que eu tinha colocado alguma coisa na comida deles. Era uma burrice me acusar daquele jeito, pois eu tinha todas as cartas na mão. Em seguida, mostrei o frasco de remédio, que por sinal tinha o sobrenome da Dina escrito nele, e expliquei para o meu ex como ela havia me envenenado aos poucos quando saímos só para roubá-lo de mim. Mas o fato é que eu exagerei na dose e os sintomas deles foram muito mais fortes do que os meus. Eles tiveram até que ser levados para o hospital. O Greg e eu sentamos do lado de fora do pronto-socorro, esperando os médicos examiná-los. O Greg estava calmo, ele tinha certeza de que havia feito a coisa certa. Além de roubar meu namorado, a Dina também tinha separado 2 amigos. Eu entendo o Greg, sabe? Agora, a namorada dele estava namorando seu melhor amigo. Isso deve ter sido muito difícil para ele. Mas eu estava preocupada. Nós havíamos cometido um crime. Se o Matt e a Dina nos denunciassem para a polícia, o Greg e eu estaríamos realmente encrencados. Ainda bem que nada de grave havia acontecido. Mas eu fiquei com medo, pois tudo poderia ter acabado mal. Até hoje eu sinto remorso, sabe? Essa foi a lição que eu tirei da situação toda. A vingança não é algo bom, em hipótese alguma. Depois de amigo, eu aceitei as desculpas, mas não queria namorar um cara que não confiava na própria namorada e que, em vez de ajudá-la, se deixava levar pelo que outras pessoas lhe diziam sobre ela. Obrigada por ter assistido. Você acha que eles mereceram ser punidos pelo que fizeram? Escreva sua opinião nos comentários. O vídeo que eu botei agora Oi, é bem pessoal. Meu nome é Amy e tenho 13 anos. Eu venho tendo pesadelos todas as noites ultimamente. Neles, alguém está ao lado da minha cama, tentando tocar em mim enquanto eu durmo. Eu sempre acordava no meio da madrugada suando frio, até que um dia descobri que aquilo estava acontecendo de verdade. Perdi minha mãe 10 anos atrás, quando eu ainda era só uma criança. E desde então, passei a viver só com meu pai. Nossa vida não era ruim. Mas assim que fiquei mais velha, passei a entender que ele precisava se apaixonar de novo. Sabe como é? Comecei a sair mais com meus amigos e ele ficava triste por ficar sozinho em casa. Por isso, fiquei feliz quando ele se inscreveu no Tinder, começou a namorar e depois finalmente confessou que havia encontrado uma mulher legal por lá. Falando nisso, eu achava mesmo que a Stephanie era a alma gêmea do meu pai, pois eles tinham muito em comum. Os dois gostavam de comida chinesa e de filmes históricos e eram fãs do time de hóquei da nossa cidade. Além disso, ambos tinham filhos de 13 anos de idade, só que de sexos opostos. Então tinham muito para conversar. E por falar no filho da Stephanie, o Nelson, o conheci 2 meses depois, após ela e meu pai oficializarem o relacionamento deles. E foi o encontro mais desagradável de toda a minha vida. Assim que me viu, ele começou a agir como se fosse melhor que eu. Tava na cara que ele não estava a fim de conversar comigo. E até pelos gestos demonstrava que estava bastante entediado. Eu vi que a Stephanie ficou constrangida com o comportamento do filho. E quando chegou a hora de irmos embora, ela cochichou no meu ouvido para não ligar para a falta de modos do Nelson e me deu um beijo no rosto. Foi muito gentil da parte dela. Desde então, entendi que havia algo sério rolando entre a Stephanie e meu pai e que a nossa vida mudaria em breve. Mas quando um dia o papai me disse que eles haviam resolvido morar juntos e nós é que iríamos sair de casa, pois a dela era maior, fiquei surpresa e não gostei nem um pouco. Quer dizer, eu gostava da Stephanie e até conseguia imaginá-la como minha mãe, mas não queria mudar minha vida tanto assim. A casa dela era do outro lado da cidade. Ou seja, se mudássemos pra lá, eu teria que deixar todos os meus amigos do bairro pra trás e gastar uma eternidade pra chegar à escola.
Tentei protestar e até briguei um pouco com meu pai, mas não adiantou. Ele já estava decidido. 2 dias após essa Não faz conversa, mal, ele tá colocou bom. uma placa de vende-se no nosso jardim. Embalamos nossas vidas inteiras dentro de caixas e fomos ao encontro da nossa nova família. Até O que ele. mais me preocupava era como eu conseguiria conviver com o Nelson. E pelo visto, eu não estava me preocupando à toa. No começo da nossa vida juntos, ele estava tentando fingir que eu não existia. Mas depois de mais ou menos um mês, passou a me sacanear. Por exemplo, tirava escondido meu dever de casa da minha mochila. E eu só descobria na escola que ele havia feito isso. Ou seja, tarde demais para fazer qualquer coisa. Ou então ele colocava sal no meu sorvete quando ninguém estava olhando. E outras quê? coisas bem infantis. E o pior, eu sempre o pegava olhando pra mim. Não diretamente, mas meio que escondido. E sempre que eu olhava de volta, ele perguntava: perdeu alguma coisa? No começo, deixei pra lá, mas depois resolvi reclamar um pouco. O problema é que meu pai não queria destruir seu relacionamento com o Nelson, então quase não falava nada com ele. E além do mais, achava que eu tava exagerando, sabe? E a Stephanie? Bem, ela não era uma mãe rígida. Houve algumas vezes em que o filho tirou notas baixas e ela disse que o deixaria de castigo, mas na verdade não deixou. Ele continuava fazendo o que queria, tipo jogar videogame ou sair com os amigos. Então, como você pode ver, a situação toda estava bem estranha, mas não parou por aí. Uma vez, tive um pesadelo terrível, como se alguém estivesse em cima de mim enquanto eu estava dormindo, tentando pegar meu pescoço. Ai, No sonho, que eu não isso? conseguia gritar socorro, nem abrir os olhos. Quase morri de tanto medo. Claro, depois desse pesadelo, acordei no meio da noite com o travesseiro molhado de suor. Aquilo me assustou demais, mas entendi que poderia ter sido só um efeito do sonho que tive. Então, tentei dormir de novo. Mas aí, algumas noites depois, fiquei acordada até tarde para ler o meu e-book. A casa estava um breu, a não ser pela luz fraca que saía do meu aparelho, e a porta do meu quarto estava entreaberta. Aí, do nada, tive a impressão de que alguém estava me vigiando. Olhei para a porta e podia jurar que tinha visto a silhueta do Nelson lá. Foi muito estranho e resolvi contar tudo para o meu pai. Se o meu quase meio-irmão estava me vigiando e perseguindo, ou ele era um pervertido ou um lunático. E convenhamos, nenhuma dessas opções era boa. Para falar a verdade, pareceu que meu pai não acreditou em mim. Pois no começo ele disse que, como eu fui contra a nossa mudança pra lá desde o começo, eu estava tentando fazer as coisas parecerem piores do que eram e tal. Mas pelo menos ele prometeu que conversaria com a Stephanie sobre o comportamento do Nelson, pois ele já tinha tido tempo suficiente para se adaptar às mudanças e para começar a me tratar como uma irmã. Bem, já era um começo, né? Melhor Isso do que bom. nada, pensei. Porém, mais tarde, naquele mesmo dia, ouvi meu pai e a Stephanie brigando. Sério, era a primeira vez que eu ouvi a Stephanie gritar. E quando vi que ela não estava falando ao telefone nem nada do tipo, e que era com meu pai que estava gritando, me senti muito mal. Bem, o Nelson era filho dela, e ela pirou quando ouviu meu pai falar mal dele. Não era minha intenção fazer os dois brigarem. Fiquei com tanta raiva de mim mesma por não ter conseguido lidar com o Nelson sozinha, que resolvi entrar no quarto dele sem bater. Eu queria colocar um ponto final naquele comportamento, ou pelo menos entender por que ele me odiava tanto. Bem, eu não esperava ver o que vi. Só pra você entender, eu nunca tinha ido ao quarto dele antes, pois ele não me deixava entrar lá, e a porta estava sempre fechada. Mas desta vez, quando entrei, vi a tela do computador do Nelson e uma foto minha, dormindo, na área de trabalho dele. Ele tinha até decorado a imagem com coraçõezinhos. Quando entrei, o Nelson estava voltando do banheiro, então não tinha como disfarçar. Aquela era a hora da verdade. Por um segundo, ele congelou, totalmente chocado, tentando entender tudo o que estava acontecendo. E assim não que percebeu entendi. que eu tinha visto o computador, ficou todo vermelho e correu para me botar para fora do quarto dele. Deus do céu, aquele maluco estava apaixonado por mim e era por isso que estava fazendo aquelas coisas para me provocar e tal. Na época, eu fiquei tão surpresa com o que havia descoberto que não conseguia pensar em mais nada. Aquilo era coisa séria. Meu pai tinha que saber. Era super assustador viver sob o mesmo teto com alguém que ficava me vigiando enquanto eu dormia. Por isso, no dia seguinte, eu contei para o papai o que tinha visto. E ele Quantas vezes? surtou. Bem, qualquer pai fica nervoso quando Ok. fica sabendo que alguém está afim da sua filha. Mas neste caso, não era um simples crush, né?
Por isso que mais tarde, naquele mesmo dia, quando todos estavam em casa, ele perguntou diretamente para o Nelson se aquilo era mesmo verdade. Acho que a ideia do papai era confrontá-lo cara a cara. Eu fiquei lá, sentada, tentando manter a calma, mas já senti um gostinho de vitória. Eu mal podia esperar para que finalmente todo mundo, principalmente a Stephanie, visse que eu não estava exagerando nem nada e que o filhinho querido dela era um maníaco. Claro, o Nelson negou tudo. Na verdade, inverteu as coisas e se fez de vítima, fingindo estar magoado com a acusação do meu pai. E mais, começou a me acusar de estar apaixonada por ele. Eu vi que meu pai ficou confuso com tudo que estava acontecendo. Então a única coisa que restava era subir até o quarto dele e olhar seu computador. Mas ele já tinha deletado tudo. Maldito. E mais uma vez, eu é que fui tida como maluca. E ele se safou daquela situação toda. A Stephanie olhou para mim decepcionada. Saiu do quarto do filho e meu pai foi atrás. Eu vi que ele ainda tinha dúvidas sobre aquela situação, mas eu nunca tinha mentido para ele antes e pensei que isso o faria acreditar em mim. Mais tarde, naquela noite, ouvi os dois brigarem de novo. O clima tenso entre eles persistiu durante a semana toda e fiquei perdida ao sentir tanta culpa e injustiça. Tentei não ficar sozinha com a Stephanie, pois senti que ela estava com raiva de mim também. E aí, um dia, meu pai entrou no meu quarto e disse que precisaríamos arrumar nossa mudança de novo. A Stephanie não conseguia perdoá-lo por ter falado daquele jeito com o filho dela e disse que era melhor voltarmos para a nossa casa. Espero que você não tenha passado ou passe algum dia por isso. Ser expulso de casa por uma pessoa pela qual você mudou sua vida inteira. Como eu queria que meu pai não tivesse vendido nossa casa tão rápido. Eu não consigo descrever o quão arrasado ele está agora e o tanto que ele se sente culpado por tudo. Meu Deus. A culpa tomou conta dele, mas tenho fé de que vamos conseguir superar tudo algum dia. Obrigada por ter ouvido minha história. Se tiver gostado dela, clique no joinha. E eu... Bom, Vou ensinar você a fazer uma multiplicação diferente. 12 vezes 23. Você vai fazer um risquinho, 2 risquinhos que representam o número 12. 2 risquinhos, 2, 3 risquinhos que representam o número 23. Agora ficou simples, você vai pegar a interseção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. ok, continua. Oi, pessoal. Meu nome é Jéssica. Tenho 19 anos agora e já tenho um filho. Mas ele não me chama de mamãe. Na verdade, ele chama a minha mãe assim. E já faz muitos meses que eu não o vejo. Pois ela não me deixa visitar meu próprio filho. Fiquei grávida quando tinha 17 anos. Claro, nem eu, nem meu namorado, o Jacob, ficamos felizes quando soubemos da notícia. Como eu era menor de idade, não tive outra escolha a não ser contar tudo para minha mãe. Ela surtou e gritou comigo no começo, mas me levou ao médico para uma consulta. Claro, fiquei morrendo de medo e preocupada, principalmente porque tinha lido um monte de coisas sobre aborto na internet e não era brincadeira. Mas foi bom ter minha mãe por perto, mesmo sabendo que ela estava com raiva de mim. Mas aí a médica veio e disse que por causa de alguns problemas de saúde que eu tinha, essa gravidez poderia ser a única da minha vida e que fazer um aborto poderia complicar ainda mais a minha saúde. Minha mãe correu para perto da médica na hora e começou a perguntar sobre alguma coisa, mas eu não ouvi nada, pois fiquei sentada no sofá, sentindo as lágrimas descerem pelo meu rosto. A reação do Jacob àquela notícia foi... Bem, a mamãe previu com 100% de precisão. Toda vez que eu ligava, ele simplesmente começava a dizer que estava super ocupado. E pouco depois, falou que tinha que sair da cidade por causa do trabalho, sumindo de vez da minha vida. Pode apostar, fiquei inconsolável. E minha mãe jamais facilitou nada pra mim. Ela dizia o tempo todo que eu merecia aquilo por ter sido tão irresponsável. O Jacob reapareceu na minha vida no mesmo dia em que o Cody nasceu. Ele trouxe flores e um pacote enorme de fraldas e pediu perdão por ter levado meses para entender que tinha chegado a hora de crescer. Sei lá, me senti tão calma e segura perto dele que imaginei que as coisas fossem dar certo para todos nós. Mas as novas responsabilidades, as noites mal dormidas e tudo mais me deixaram exausta. E o Jacob estava sempre irritado. Resumindo, um dia ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Aí, arranjei um emprego no shopping da cidade e coloquei meu filho em uma creche.
de modo que eu e minha mãe Tudo bem. podíamos trabalhar tranquilas para trazer o sustento para nós três. Mas havia outros caras da minha idade que trabalhavam comigo e viviam de forma totalmente diferente. Eles saíam juntos e sempre me contavam sobre os fins de semana na praia e tal. Então, não demorou muito para que eu começasse a sentir inveja deles e passei a ter a impressão de que estava faltando alguma coisa na minha vida. O quê? Eu chegava do trabalho e tudo o que fazia era trocar fraldas, brincar com o Cody e ler pra ele. E não porque eu queria, mas porque tinha que fazer isso. É E verdade. sempre que eu estava falando ao telefone com meus amigos ou tentando relaxar um pouco no banho, ele começava a chorar, exigindo minha atenção. E aquilo me tirava do sério. Parecia não que faz meu mal, filho fazia foi- as coisas de propósito, Isso, sabe? não é Só pra implicar tanto, comigo. não é pra Por tanto, exemplo, às gostei. vezes eu saía com meus amigos à noite gostei. e minha mãe topava ficar com o Cody, mas queria que eu o colocasse pra dormir primeiro. Só que, sei lá porquê, ele só dormia quando eu estava perto dele. Aí, tinha que ninar meu filho por umas 2 horas e aquilo me deixava com 2. muita raiva. E quando ele finalmente dormia, eu já não tinha mais energia para ir a lugar algum. E em noites normais, quando eu não tinha planos de sair, ele dormia rapidinho. Eu odiava isso. É Então, verdade. comecei a ficar até mais tarde no trabalho e dizia pra mamãe que precisava fazer hora extra. Assim, ela teria que pegar o Cody na creche. Claro, a gente sempre brigava por causa disso. É que ela estava namorando um cara legal, chamado Léo, e queria passar mais tempo sozinha com ele, em vez de cuidar do neto. Mas eu não estava a fim de sacrificar minha liberdade por causa dela. Um dia, minha mãe disse que o Léo tinha arranjado um emprego legal em outra cidade e que a convidou para se mudar com ele. Ela tinha aceitado e os dois partiriam em uma semana. Aquela notícia me deixou desnorteada. Acho que reagi exageradamente. Ou talvez tenha tido um colapso nervoso, sei lá. Mas quando ouvi aquilo, caí no chão e comecei a chorar. Nunca chorei tanto em toda a minha vida. Precisei até usar um saco de papel para conseguir respirar. Fiquei me imaginando sozinha com o Cody pelo resto da vida, só nós dois, e aquilo me deixou arrasada. Não é pra tanto. Desde então, passei a odiar meu filho cada vez mais. Eu não queria pegá-lo no colo, tanto. nem fazer aquelas conversinhas de bebê com ele. Nada. Eu não sentia vontade de beijá-lo, nem de abraçá-lo, pois não parava de pensar que se não o tivesse, eu também poderia ser feliz com um cara legal e não ficaria sozinha. Minha mãe viu tudo aquilo e tentou conversar comigo algumas vezes, mas eu não tinha nada para falar com ela. Tô mal Depois, agora, não pouco gostei. antes do dia da partida deles, a mamãe entrou no meu quarto para anunciar uma decisão que tinha tomado. Quando ouvi que ela e o Léo tinham resolvido levar o Cody com eles para essa outra cidade e me deixar aqui sozinha, meu queixo caiu. Não acreditei no que tinha ouvido. Pensei, poxa, finalmente algo que eu queria tanto Oh. vai acontecer. Minha vida não é tão ruim assim. E me senti aliviada. No dia seguinte, fingi estar triste porque todos iriam embora. Mas para falar a verdade, eu não estava nem um pouco chateada com aquilo. Minha nova vida era maravilhosa. Eu podia sair com meus amigos quando bem entendesse. Vi todos os filmes que eu tinha perdido. E a melhor parte, finalmente consegui dormir a noite inteira. Embora, confesso, acordei algumas noites sobressaltada, porque parecia que tinha ouvido um bebê chorar, mas era só um sonho. Minha mãe e eu nos falávamos por Skype, e enquanto conversávamos, eu sentia saudade dela e do Cody, mas ainda assim preferia minha nova vida. E então conheci o David. Ele era muito carinhoso e gentil, me levava para o trabalho todas as manhãs, e toda sexta-feira íamos a uma cafeteria ou restaurante, e sempre me trazia flores. O David sabia sobre o Cody, que morava com a minha mãe, mas quando viu a foto dele na minha casa pela primeira vez, achou que era meu irmão caçula. Então resolvi não contar a verdade. Principalmente porque o Cody já estava falando algumas palavrinhas e chamando minha mãe de mamãe e a mim de Jess. Pra mim, tava tudo bem. Assim que entendi que meu relacionamento estava ficando sério e que o David sugeriu que morássemos juntos, eu não podia mais esconder o fato de Ah, o não Cody gostei. ser meu filho. Mas é congelado. Na verdade, contei uma meia-verdade. Achei melhor não falar sobre o meu comportamento e disse que era melhor meu filho viver em uma família completa. Quer dizer, com as figuras materna e paterna, ou seja, minha mãe e o Léo. Fiquei morrendo de medo da reação dele, mas para minha surpresa, o David fez uma coisa que me deixou ainda mais apaixonada por ele. Disse que como iríamos morar juntos de qualquer jeito, ficaria feliz se o Cody morasse com a gente. Minha família ainda não tinha conhecido o David,
Então resolvemos ir lá no fim de semana para matar 2 coelhos com uma cajadada só, apresentar meu namorado para os meus pais e reencontrar meu filho. Claro, Finalmente, né? pensei que aquela decisão madura agradaria minha mãe Mas e que ela não. ficaria feliz Eu por acho que mim. não. Mas a reação dela foi totalmente inesperada. Falou estar feliz porque eu finalmente tinha conhecido um cara bacana, mas que ela e o Léo é que haviam cuidado do Cody durante todo aquele tempo. Então eles é que eram os pais dele e não iriam devolver o meu filho. Eu não estava acreditando naquilo. No instante em que minha vida estava prestes a ficar normal e até feliz, minha mãe tinha resolvido me apedrejar. Aquilo me deixou com tanta fúria que eu simplesmente disse que iria levar meu filho embora de qualquer jeito e comecei a pegar as roupas e brinquedos do Cody que estavam perto de mim. Mas minha mãe levantou e tirou tudo das minhas mãos. Me falou que se eu não parasse, Meu. ela chamaria a polícia e até prometeu tirar meus direitos maternos sobre o Cody. O David Meu ficou Deus. furioso e eu tive medo de que as coisas piorassem. Então o forcei a sair da casa deles e a ir embora. Bem, não tive outra escolha a não ser contar a verdade para o David. Que eu é que não quis morar com o Cody e que minha mãe não tinha nos separado contra a minha vontade. Ele ficou chocado, claro, e ainda não me entende. Separou. Mas Ah, estamos pronto. morando juntos agora. Sinto que esse assunto cria certa distância entre a gente. Além de tudo, minha mãe não voltou a falar comigo. E já faz meses que não vejo o Cody. Só espero que algum dia minha relação com ela melhore e que possamos Não nos gostei tornar desse uma final. grande família. Comercial. Oi, pessoal. Meu nome é Dana e tenho 16 anos. Eu estou contando essa história para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Jamais esconda nada e sempre diga a verdade, doa quem doer. Aqui está uma listinha que mostra como meus dilemas de consciência acabaram. Nossa. Eu perdi meu irmão, meu pai nos abandonou e meu professor quer me processar. Mas vamos começar pelo princípio. O quê? Tudo começou quando peguei minha mãe com o amante dela. Eu tenho um professor Nossa, mas particular esse de vídeo matemática, hoje, tá? o Sr. Dean, e percebi que minha mãe gostava muito de conversar com ele depois das minhas aulas. Ela sempre o tratava bem e oferecia chá e biscoitos para ele. Pra falar a verdade, eu fiquei um pouco incomodada com isso, pois eu não gostava do Sr. Dean e achava ele chato pra caramba. Além do mais, esse flerte da minha mãe com ele não estava certo, pois ela era uma mulher casada. Meu professor. Um dia, resolvi pegar ela em flagrante. Depois da aula, eu disse que estava com pressa para encontrar uma amiga e deixei minha mãe sozinha com o Sr. Dean. Meu plano era deixar eles se aproveitarem da minha ausência e depois voltar subitamente. Então, meia hora depois, cheguei em casa e vi que o carro do Sr. Dean ainda estava estacionado em frente à nossa casa. Aí, entrei silenciosamente, subi até o quarto dos meus pais, liguei a câmera do meu celular e invadi o quarto para pegá-los com as calças na mão. Eu vi exatamente o que imaginava que veria. Minha mãe e o Sr. Dean estavam se beijando e eu os peguei de surpresa. Depois de conseguir o que queria, eu desci calmamente as escadas e fiquei esperando uma explicação. Poucos minutos depois, minha mãe desceu e implorou para que eu não contasse nada para meu pai. Eu não iria concordar com isso e deixei claro para minha mãe que eu não estava afim de ser cúmplice dela. Mas aí ela começou a chorar e eu fiquei com pena. Ela disse como se sentia toda vez que meu pai saía para trabalhar. Minha mãe até tentou convencer meu pai a encontrar outro emprego durante um tempão, pois sentia muita saudade dele. Mas ele sempre se recusava a fazer isso e minha mãe acabava magoada. Aquela foi a primeira vez na vida que ela o traiu e jurou jamais fazer aquilo de novo. Naquele momento, eu entendi o lado dela. Eu também sentia falta da atenção do meu pai. Então, topei guardar o segredo dela. No mesmo dia, minha mãe cortou todo o contato com o meu professor. E foi na hora certa, pois uma semana depois, meu pai resolveu nos fazer uma surpresa. Ele tirou férias e veio pra casa. Finalmente. Pra falar a verdade, no começo foi muito estranho. Minha mãe e eu estávamos guardando um grande segredo agora e nos esforçávamos muito pra fingir que nada havia acontecido. E pouco depois, nossa vida voltou ao normal. Mas os problemas só estavam começando. O fato é que depois de um mês que meu pai estava de férias, minha mãe nos surpreendeu com a notícia de que estava grávida. Acabou? Ficamos chocados. Ela já tinha ido ao médico, ele havia confirmado a gravidez. Ela estava no primeiro mês de gestação. Meu pai ficou nas nuvens e ele e a mamãe ficaram felizes pra caramba. Eu fiquei feliz também, mas aí lembrei que ela tinha tido um caso com o Sr. Dean um mês atrás e toda a minha alegria foi embora. Eu pensei que meu professor fosse o pai do bebê e aquilo mudou tudo. Resolvi falar com minha mãe sobre isso, pois pra mim aquilo já não era mais um segredinho qualquer e alguma coisa tinha que ser feita. Mas ela me disse pra ficar calada, senão nossa família seria destruída e não tinha como prever o que aconteceria depois. Então a decisão foi tomada e começamos a nos preparar para uma grande mudança em nossas vidas. Primeiro, meu pai finalmente resolveu mudar de emprego pra ficar mais em casa e se dedicar mais à família. Além do mais, ele precisava ajudar sua esposa grávida. Isso melhorou muito nosso relacionamento em família. Meu pai começou a dar mais atenção pra mim e para minha mãe. Deixa eu ver a Minha mãe tinha até se bateria esquecido do pra segredo que estava aproveitar. guardando. Ou talvez os É, hormônios eu estivessem posso afetando o humor falar dela. com Ela estava vocês. feliz e radiava como um sol no verão. Mas eu comecei a me sentir desconfortável com tudo que estava acontecendo. O fato é que, embora meu pai tivesse ganhado muito dinheiro nos últimos meses em que trabalhou a bordo do navio, meus pais sabiam que precisavam controlar os gastos, pois teriam que gastar muito com um novo bebê. Aí, eles diminuíram minha mesada. Eu poderia até ter segurado as pontas, mas o momento não era propício. Minha turma estava planejando viajar e eu sonhava com uma oportunidade de passar mais tempo com meus amigos. Mas agora, meus pais não podiam me dar dinheiro para a viagem, então eu não podia ir. Eu já estava aborrecida, mas de repente tive uma ideia. Era só ligar pro Sr. Dean. Meu plano era enviar um e-mail anônimo para ele. Eu tinha fotos dele com a minha mãe e poderia usá-las para arrancar dinheiro dele. Mas para conseguir isso, eu tinha que fazer ele sentir muito medo. E diferentemente da matemática, tirei isso de letra. Quando nos encontramos, eu fui firme e disse que minha mãe estava grávida e que eu tinha fotos comprometedoras dos dois. Em seguida, ameacei publicar as fotos nas redes sociais e contar tudo para meu pai. Ou seja, além de perder sua licença
por comportamento imoral, ele também seria perseguido pelo meu pai. Eu disse que ele era marinheiro e que tinha mãos super fortes, se é que você me entende. O Sr. Dean não aguentou a pressão e topou pagar pelo meu silêncio. A chantagem estava feita e eu fiquei satisfeita por finalmente ter conseguido dinheiro para a minha viagem. Era o meu sonho e finalmente se tornaria realidade. Muito tempo se passou depois disso. Não vou entrar em detalhes sobre a viagem. O que importa é que ela foi ótima. O tempo passou bem rápido e minha mãe deu à luz um menino. Confesso que chorei feito criança quando segurei nos braços. Talvez o instinto maternal já estivesse aflorando em mim, mas aquele bebezinho era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu fiquei feliz por poder ajudar meus pais a cuidar dele. Mas minha alegria não durou muito. O Sr. Dean apareceu de repente na nossa porta. Ele tinha descoberto que minha mãe tinha dado à luz o bebê e não conseguiu conter seus sentimentos. Ele não estava nem aí para o que meu pai fosse fazer com ele, nem para a sua licença de professor. Ele queria ter a guarda parcial da criança. Essa exigência surgiu do nada. Com medo, eu olhei para meu pai e ouvi processar essa informação. Ele só perguntou para minha mãe se isso era verdade. Ela não tinha saída, então confessou a verdade. Depois houve uma briga e todos estavam gritando com a minha mãe. Meu pai ficou furioso por ela ter traído e ainda mentido esse tempo todo. E ele não esperava isso de mim. Sua própria filha havia mentido para ele e acobertado a infidelidade da mãe. Acho que eu virei inimiga dele também. O Sr. Dean gritava dizendo que queria o bebê para ele. A essa altura, minha mãe desatou a chorar. Graças a Deus, meu pai se acalmou depois de um tempo e saiu de casa. Minha mãe não estava disposta a abrir mão do próprio filho. Então meu professor foi embora também, mas prometeu que levaria o caso para a justiça. Aí, minha mãe e eu ficamos sozinhas. Nós duas ficamos sentadas, em silêncio, refletindo sobre nossas mentiras. Mas essa história não acaba aí. Pouco depois, nós descobrimos que meu pai queria se divorciar da minha mãe. E ele já tinha dado entrada nos papéis. Ao mesmo tempo, o Sr. Dean atacou a minha mãe com um processo de paternidade. E enquanto tudo isso acontecia, eu e minha mãe tivemos que cuidar do bebê. Ele chorava muito e dormia mal. Mas não era cólica. Acho que era por causa da nossa consciência pesada. Esse bebê era tudo que nós tínhamos e partia meu coração imaginar que ele pudesse ser tirado da gente. Imagine nossas emoções quando o teste de DNA para comprovar a paternidade dele chegou. Nós abrimos o envelope com uma ansiedade terrível no coração. Mas no fim da carta estava escrito que o Sr. Dean não era pai da criança. Ou seja, ele podia ir para o inferno com todas as suas ameaças. Pela primeira vez em semanas, minha mãe e eu respiramos aliviadas. Nós até tivemos esperança de que tudo acabaria bem. Mas estávamos enganadas, de novo. Quando falamos para meu pai que ele era mesmo o pai da criança, ele ficou super feliz. Mas mesmo assim, não perdoou a minha mãe. Ele não conseguia parar de pensar na traição dela e não conseguia me perdoar por ter sido cúmplice dela durante todo aquele tempo. Sim, foi uma traição enorme, pois meu pai estava ganhando dinheiro para todos nós e nós o desrespeitamos. Então, meu pai quis cortar qualquer conexão entre a gente. E mais, queria levar o bebê embora. Minha mãe não teve escolha. Ela teve que ceder e fazer um trato. Ela poderia visitar o bebê sempre que quisesse, mas isso não facilitou as coisas. Ao mesmo tempo, o Sr. Dean não queria me deixar em paz. Ele pensou que eu soubesse que ele não era o pai do bebê desde o começo e que tinha mentido só para arrancar dinheiro dele em troca das fotos comprometedoras. Agora, ele está ameaçando me processar. Bem, eu não sei o que me aguarda no futuro. De onde vamos tirar dinheiro para sobreviver? Será que algum dia eu vou conseguir fazer as pazes com meu pai? Será que vou poder ver meu irmão crescer? E tudo isso é resultado do compromisso que fizemos com nossas consciências. Então, eu decidi que a partir de agora, vou sempre dizer a verdade, doa quem doer. É melhor do que mentir pra alguém que a gente ama e um dia ver essa mentira explodir. Minha mãe e eu sofremos esse tipo de explosão e tudo foi culpa nossa. Acabou!